99% das pessoas não crescem na carreira, não ganham mais dinheiro porque confundiram as coisas. Elas acham que ser um bom profissional é igual ser um bom técnico. Eu vou chegar no horário, eu vou fazer meu trabalhinho aqui, eu vou fazer essas coisinhas e já basta para ser considerado um bom profissional. É um ledo engano, não é bem assim que funciona. E digo mais, entender isso foi o que mudou a minha vida lá no início da minha carreira. E é por isso que eu tô aqui para compartilhar com vocês, beleza? Gente, meu nome é Yuri, se você não me conhece, seja mais que bem-vindo ao meu canal. Todo dia tem vídeo novo aqui no canal, que é a troca de ideia, reflexões que eu tô tendo já de alguns anos e que eu queria ter um lugar para poder falar livremente, sem edição, sem produção, essa coisa toda, mas de uma forma que seja confortável para você estar curtindo, inclusive compartilhando suas vivências aqui nos comentários, ou lá no meu Instagram, @instadoyuri, beleza? E aí a gente vai trocando nossa ideiazinha gostosa, tá? Quando eu caí na real de que pessoas muito boas tecnicamente não estavam crescendo na carreira, estavam estagnadas, não estavam ganhando mais dinheiro, que é de fato a razão da gente ter que trabalhar no dia a dia, foi de grande espanto para mim. Eu fiquei bem espantado, porque eu falei assim, cara, esse cara é muito bom, esse profissional aqui, essa menina, pô, elas executam o trabalho com maestria, mas por que que elas estão trabalhando aqui? Por que que essas pessoas não estão muito mais longe? Por que que essas pessoas financeiramente já não chegaram lá, digamos assim? Tem algumas nuances sobre a percepção que a gente tem do que é ser um profissional. Então vamos começar por aí. O que é ser profissional? Meu irmão, essa parada aqui, para quem tá começando a carreira agora, ou tá querendo dar um salto na carreira, tá incomodado, alguma coisa, é ouro, tá? Ouro de verdade. Você não vai ver a galera falando por aí isso com muita tranquilidade, não. Ser um bom profissional é você entender que existem vários aspectos no jogo do mercado de trabalho, tá? Que é o fato de você sim ser um bom técnico, chegar no horário, fazer o trabalho, fazer com diligência, fazer coisas com carinho, organização, tudo bem. Mas para além disso, existe um jogo que é quais são as relações que você estabelece, como você é percebido nesse mercado, o quanto você ganha, o como você está em relação aos últimos anos de carreira e onde você espera estar nos próximos anos. Todas essas coisas, essas pecinhas se juntam de modo com que você constitua a sua identidade profissional. E isso vai fazer com que as pessoas te percebam como uma pessoa mais barata ou uma pessoa mais cara. Tem pessoas que eu sempre vejo naquelas mesmas profissões, trabalhando com muita diligência, com muito carinho, com cuidado, mas ela não sai de lá. A pessoa está lá ganhando seus 2, 3 salários mínimos e parou ali. Já tem 5, 6 anos, 7 anos. É claro, nem todo mundo tem que ter uma ambição de riqueza perene. Não é esse, não é o ponto que eu quero chegar. O ponto que eu quero chegar é que quanto mais a gente se movimenta em relação à nossa vida profissional, à nossa carreira, e de fato tanto sobre o aspecto técnico, mas quanto os demais aspectos profissionais, a gente desenvolve a nós mesmos. Nós nos desenvolvemos quanto seres humanos. A gente tendo cuidado com as coisas que a gente faz, inevitavelmente a gente vai crescer. Mas quando a gente rejeita o crescimento, é como se a gente estivesse se negligenciando quanto ser humano. Porque a gente nasceu, a gente foi criado, na minha opinião, pelo nosso Senhor Jesus Cristo, por Deus, para que a gente venha dominar isso aqui que tem como terra. Se o ser humano não tivesse essa parada dentro do coração dele, não existia esse celular que eu estou gravando, essa internet que está sendo proporcionada para a gente poder se comunicar, esse áudio que vocês estão ouvindo, nada existiria. Se tivesse algo no coração do ser humano que de fato, se não tivesse algo no coração do ser humano que fizesse ele ir para frente. Agora para pensar, por que tem tanta gente que não consegue alcançar essa visão? Perceber esse tipo de coisa, de que você só fazer o que tem que ser feito tecnicamente não vai te tirar do lugar. As pessoas acham que relações sociais, por exemplo, é um jogo injusto. As pessoas falam assim, mas é quem puxa saco pro chefe que vai conseguir se dar bem. Mas é quem tem amizadezinha, tem network, quem se dá bem. Nem é quem é bom de verdade. É uma doideira você pensar que essa pessoa não é boa de verdade, só porque tecnicamente você pode ser melhor. Ser bom em networking, em ter contato, em ter uma boa comunicação, é uma excelente característica. Eu digo tão importante quanto a parte técnica. É o que a gente chama de soft skills e hard skills. Hard skills é você fazer o trabalho, mas soft skills é você ter o domínio por detrás ou por cima do trabalho. A forma na qual você apresenta, a forma na qual você se comunica com as pessoas, estabelece o seu carisma, faz as suas relações, coloca as pessoas em posição de valorização e essas pessoas eventualmente vão te proteger e vão te valorizar. Isso tudo faz parte do
perfil profissional. Mas não, a maioria das pessoas olham pra isso e fala assim, é um jogo muito injusto. Por quê? Porque tem gente que é tímida. Ora, supere a timidez. Eu, inclusive, vou fazer um vídeo só falando sobre timidez, porque eu já fui muito tímido. E a superação da timidez, por mais dolorosa que seja, ela é real, ela existe. O tímido, propriamente dito, ele é, antes de qualquer coisa, preste bastante o que eu vou dizer, egoísta. O tímido, ele é egoísta. Ele não quer romper a si mesmo alguns grilhões sobre pensamentos pessoais, alguma coisa, para poder extrair de si o seu melhor e entregar para as pessoas. Seja através da comunicação ou principalmente através da sua presença. Ser notado no ambiente no qual você está. É o melhor que você pode entregar para as pessoas. Não estou falando que você tem que ser o bobo da corte, não. Mas estou falando que quando você é notado a partir da sua presença, é a melhor forma de entrega que você pode fazer. Se você é um pai de família, a melhor forma de você mostrar que você é um excelente pai de família é estando presente e entregue na sua relação com seus filhos. Se você quer ser uma pessoa boa para os seus amigos, você tem que estar presente de fato ali com seus amigos. Se expressar, conversar, compartilhar, viver, sofrer junto. E um tímido, ele se retrai, porque ele olha para tudo isso e fala assim, não tem tanto valor quanto eu me abster disso e me manter aqui no meu lugar. Então, a gente vai falar também sobre timidez, vou auxiliar vocês, baseado nas coisas que eu aprendi, tá? Na vida e que de alguma forma posso ajudar vocês de como quebrar essa merda que é a timidez. Timidez é egoísmo, tá? E isso é um dos principais aspectos que são argumentativos para as pessoas que não querem, de fato, perceber que para ser um bom profissional você tem que ter todas essas ferramentas. Tem que ter carisma sim, cara. Tem que chegar a trocar ideia, rir. É como eu falo para vários amigos, assim, os melhores negócios que eu fechei na minha vida foi tomando cerveja, cara. Nunca foi numa sala de escritório, de negócios. Os melhores business que eu fiz foi comendo uma pizza, foi trocando uma ideia, foi rindo, falando de futebol, de qualquer outra besteira, de videogame. Mas no final das contas, me levaram até uma posição profissional que hoje eu tenho tranquilidade. Uma posição profissional que hoje eu consigo basicamente escolher qual a movimentação que eu quero fazer na minha carreira sem ter preocupação da minha família ser impactada financeiramente por causa disso. Então, entender que ser um profissional tem que ter a completude dessas questões é o que faz o jogo virar de fato. Não se apegue ao fato de você, não, eu não consegui tal carreira, tal empresa, porque eu ainda não tenho isso no meu currículo. Lê do engano. Para pensar, você que já está no mercado de trabalho, para pensar se todo emprego executava tudo aquilo que pediu na vaga. E a gente exige que a pessoa faça isso, saiba isso. Você vai entrar no trabalho, você vai fazer um terço do que foi pedido. Não estou falando em quantidade de trabalho, mas dos requisitos. Pede inglês avançado ou fluente. Você fala um inglesinho mais ou menos, já desenrola lá dentro e sai do outro lado. É sempre desse jeito, cara. Mas agora, você só vai ser preservado nesse ambiente de trabalho, inclusive valorizado, se você tiver o tal do desenrolo. Se você não tiver o tal do desenrolo, não vai dar certo, não vai ter portas abertas para você, seja no mercado formal ou, digamos que informal. Vamos supor que você vai querer ser um empresário da vida, vai querer ter o seu negócio. Meu brother, você tem que ser desenrolado. Você tem que sair do outro lado, você tem que saber trocar ideia com todo mundo. Uma das coisas que, inclusive, fizeram toda a diferença na minha vida, na minha carreira, foi aprender a pegar mulher. Eu era um cara muito tímido na minha adolescência, quando se tratava de mulher. Eu tava lá com os meus amigos, no meu núcleo, no meu meio, rindo, trocando ideia, tal, aquela coisa toda. Quando chegava uma menininha mais ou menos bonitinha na roda, eu travava. Eu congelava. Eu ficava, caraca. E a menina falava comigo assim, eu gaguejava, fazia piada fora de hora, não tinha timing, não tinha forma de falar, não tinha contato, não tinha segurança na hora de falar. Tinha medo da rejeição, de coisas que não tem nada a ver com rejeição. Pô, como assim rejeição? A menina nem falou que queria ficar comigo. Você entende quais são as coisas? Essas nuances que partem da nossa existência como ser humano e a gente precisa, de fato, alimentar e trabalhar isso de uma maneira pragmática, sem preciosismo. Esse tipo de coisa, ela faz toda a diferença. Eu lembro que quando eu comecei a estudar sobre essas paradas, que é o PUA, eu posso falar depois sobre isso aqui, cara, é muito massa. Eu queria muito aprender a pegar mulher, porque assim, eu esteticamente eu não me considero um cara muito bonito. Vocês entendem? Não me considero. Mas eu sei que eu sou mais enrolado que a maioria. Isso eu tenho uma tranquilidade de falar, bicho. Se colocar uma pessoa na minha frente, seja mulher, homem, satanás, eu vou trocar uma ideia assim, velho. Que a pessoa vai se sentir confortável na minha presença.
Ah, Yuri, é todo mundo. Tem gente que não vai gostar de você. E foda-se, você não vai ter que agradar todo mundo. Mas você sabe que você tem que estabelecer presença diante das pessoas. E estabelecer presença diante das pessoas é fazer com que as pessoas prestem atenção no que você tem a dizer. Se você tá trocando ideia que um parceiro de trabalho alguma coisa, ele tem que tirar um juízo de você específico. Eu sempre fiz um teste a partir dos livros que eu lia sobre linguagem corporal, posicionamento de voz, olhar, todas essas coisas, que era assim: eu tô conhecendo essa pessoa agora, eu tenho que criar uma boa impressão para essa pessoa sendo eu mesmo, sendo autêntico, mas ser autêntico tem que ser do jeito certo. Tem gente que quer ser autêntico e é desmedida, é uma pessoa que muitas vezes fala coisas que não deve, acaba sendo desmedida, não sabe se posicionar da maneira adequada com outra pessoa, não tem tato. Já trocou ideia com gente assim? Que não tem tato na hora de lidar com os outros? Até parece assim, pô, a pessoa é de boa, mas, cara, tem alguma coisa que me incomoda nessa pessoa. Meu irmão, tem tanta gente que eu conheço que é desse jeito, que eu fico até constrangido, não sei porquê. Às vezes a pessoa é tão de boa, mas não ter tato é a pior coisa que existe, cara. Já teve colega de trabalho desse jeito? Que você vai conversar com a pessoa, tal, a pessoa ri, brinca e tal, mas você não consegue se conectar com a pessoa, pô. Tem alguma parada ali que não vai, mano. Eu nunca tive uma experiência de olhar assim e ter uma pessoa que é tímida pra cacete no trabalho, não conversa com ninguém e ver essa pessoa assim estourando. Nunca presenciei uma coisa dessa. Nunca presenciei. Mas eu sempre vi o cara que tinha tranquilidade pra conversar, a mulher que era desenrolada, posturada, trocava ideia, aberta na reunião, se posicionava, sabia o momento de colocar o pé, de tirar o pé. Sacou? Essa pessoa sempre se deu bem, cara. Sempre se deu bem. Então, você que está entrando no mercado de trabalho, você que está querendo fazer qualquer tipo de movimentação na sua carreira, se eu puder te dar uma dica que eu aprendi durante todos esses últimos anos aí da minha carreira, por mais que eu seja um cara novo, eu sou um cara que já trabalhei em muitas empresas, em muitas oportunidades de todo tipo que vocês imaginarem, nacionais e multinacionais. Já tive que lidar com produtos, criar aplicativos, software para milhões de pessoas. Eu nunca vi uma pessoa que é desenrolada passando mal. Nunca vi. Desenrolado tecnicamente, aquela pessoa que bate no peito e fala assim, não, eu resolvo, esquece, tá comigo. E também aquela pessoa que é desenrolada socialmente. Tá lá tendo aquele clima de merda na empresa, o cara, bora pra um botequinho, mano, trocar uma ideiazinha, que vai conhecer outra pessoa, muda toda aquela realidade, entende que existe esse jogo, que mesmo você saindo da empresa, as pessoas vão lembrar de você, e aquela pessoa eventualmente vai abrir uma porta pra você na sua vida. É a coisa que mais acontece, é o jogo que mais acontece no mercado de trabalho. Beleza? Então, se você gostou desse vídeo, já deixa seu like, deixa aqui o seu comentário, que eu quero saber o que você pensa sobre isso, se você tem alguma experiência. Compartilha aqui com a gente, bora criar essa nossa galera, essa nossa comunidade aqui. E amanhã tem vídeo novo, beleza? Tamo junto e abraço, tudo nosso.